É isso aí, gente, estamos de volta, né? Bom, agora eu vou ter o privilégio, né? Você sabe que ao longo dessa semana a gente está aqui priorizando a história da nossa cidade, né? E valorizando um pouco da nossa história para que a gente entenda, né, ao longo desses 126 anos, o que fez com que Teresópolis seja hoje realmente uma das cidades mais desejadas no mercado turístico do nosso país, uma das cidades consideradas mais acolhedoras do nosso país, né? Tudo isso vem num processo histórico, a gente tem mostrado isso durante essa semana. E eu tenho o privilégio hoje de ter dois feríssimas aqui ao meu lado para falar da história da cidade de Teresópolis, né, gente? Valdair Queiroz e Vanderlei Pérez. Olha só, estou bem acompanhado ou não estou? Estou bem acompanhado ou não estou? Com certeza estou. Valdair, 126 anos. Você é um cara que participou bastante nessa trajetória aí de construção da cidade de Teresópolis. Como é que você vê essa jovem senhora de 126 anos? De vez em quando, alguém diz que eu estava aqui quando Jorge Márcio Jorge Márcio. Não é verdade. Tem não foto do Valdair com o Jorge Márcio? Não é verdade. Não, nem quando Portela veio. Nem quando Portela. Mas Teresópolis é uma cidade tão gostosa. Eu nasci aqui. Eu tenho uma crônica que eu digo que eu amo com fé e orgulho, parafraseando o poeta, eu amo com fé e orgulho a terra em que eu nasci. Amo demais o meu Brasil e sou apaixonado pela minha cidade de Teresópolis. Eu gosto tanto da minha cidade, já vivi fora daqui há algum tempo. Primeiro eu fui criado fora daqui. Dos 6 aos 17 anos eu estava fora daqui. E veja bem, Teresópolis é tão gostosa e cativa tanto as pessoas. As pessoas de fora que vêm aqui se apaixonam por Teresópolis, se apaixonam por esse, não só pela cidade, pelo povo da cidade. Pelas pessoas, né? Pelas pessoas. O melhor que nós temos são os teresopolitanos, né, Valdair? Exatamente. É o melhor que nós temos aqui. E é a pessoa, com um adendo para dizer o seguinte, o melhor que nós temos são os teresopolitanos, aqui nascidos e aqueles que vieram para aqui. E os que se estabeleceram, claro. O que nós devemos a pessoas, vamos citar aqui, duas personalidades que vieram de fora e prestaram muitos serviços a Teresópolis, o Delcio Monteiro, que foi quem mais badalou e incentivou a pesquisa de história de Teresópolis, o Delcio Monteiro, que faria aniversário agora, no dia 7 de julho. E o doutor Valdir Barbosa Moreira, um super médico, um super prefeito, um grande amigo, foi desportista, foi presidente do Várzea Futebol Clube, um homem extraordinário, faria 100 anos, se vivo estivesse, agora no dia 16 de julho. Agora, Vanderlei, é a nossa foto do dia, né? Doutor Valdir, é isso mesmo? É a nossa foto do dia? É importante, bom dia Anderson, bom dia Valdair, é importante mostrar uma imagem do Dr. Valdir, porque poucas pessoas conhecem ele, né? Ele já partiu, já tem mais de 10 anos, não? Tem uns 20 anos. Nós tivemos a oportunidade no Diário de homenageá-lo nos 10 anos do Diário. Uma festa que a gente fez no pavilhão do Golf Clube. O Golf abriu a casa para a gente e fazer aquela homenagem a 10 personalidades de Teresópolis, né? E o Dr. Valdir estava entre eles. E nós temos uma foto aí do Dr. Valdir. Olha ele aí, gente. Está aí no auge, olha o Dr. Valdir. Aí ele, prefeito, né, 67 a 70, foi um político muito relevante para a cidade. O Valdair tem uma convivência com ele, eu não cheguei a conviver com ele na prefeitura, mas tem uma lembrança das obras que ele inaugurou. Esse cara fazia 2 festas de aniversário da cidade por ano, né? Ou seja, ele tinha a sua data festiva da posse, né? Da posse dele. E tinha da cidade, né? E nessas 2 datas ele mostrava trabalho. E era inauguração nas duas, né? Olha, ele tinha um cronograma de obras de inaugurações nas 2 datas, 6 de julho e na data de aniversário do governo, né? E ele era de obras simples. Você vê que as obras dele não são faraônicas, ele não fez Pedrão, não fez Casa de Cultura, não fez assim, grandes obras, mas pequenas obras que fizeram muita diferença. Ele fez o Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas. Sim, mas aí era uma obra assim, mais pela necessidade do que pela beleza. Pela beleza, né? Ele preocupava com uma obra simples, uma obra funcional. Exatamente, isso é uma obra funcional, ele espalhou, né? Que fosse dar saúde em muitas escolas, né? Legal. Daí tem essa referência sempre. De que ele foi o maior semeador de escolas simples, né? As escolas mais importantes, muitas delas que ainda funcionam,
muitas foram desativadas, porque ele jogou escola nos cantões do interior, nos cantões da cidade, e o modelo novo de educação na cidade prioriza os bolsões, os depósitos de alunos, né? As escolas com 1.000, 1.500 que já estão vendo que não dá certo, não funciona isso, né? Ainda o modelo é o modelo de salas de aula de escolas menores, com 20, 30 alunos, e arruma um jeito disso funcionar. Você tem que levar a escola onde o povo está e não trazer o povo de onde ele está para uma escola maior. Aí você mistura uma cultura, essa criança não consegue se adaptar, nem o Valdir tinha essa visão, porque ele é de uma época que a cidade praticamente não tinha escolas, eram poucos prédios de escolas, né? Então ele faz toda essa mudança. E é interessante até essa aproximação da gente com o Dr. Valdir, que a gente vai fundar o Diário em 1988, justamente no dia de aniversário do Dr. Valdir, 16 de julho, né? Olha. E Valdaí está aqui, lembra daquele nosso primeiro jornal, né? Primeira edição, o Diário. Por que esse 16 de julho? Jamais, não seria 16 de julho, não. É que nós tentamos fazer um jornal para o dia 6 de julho. É que era tão difícil. Gente, era tão difícil que ia sair no dia 6, demorou 10. Demorou 10 dias depois. A gente correu, não era uma correria, né, Valdaí? Era uma máquina só, era pouca gente para escrever, e a gente tinha também outras atividades. Valdaí trabalhava, eu tinha gráfica, eu tinha papelaria, ou seja, o jornal para mim era meio que. Eu tinha um tempinho sobrando, eu ia lá e mexia alguma coisa no jornal, né? E aí acabou não ficando pronto para o 6 de julho, e a gente empurrou um pouquinho mais, quando viu, saiu 16 e cai justamente no aniversário. Na sexta-feira a gente amanhecia o dia aqui, de sexta para sábado. Eu acho que, olha, eu não sei se a gente chegou, eu considero o jornal, o Diário, uma empresa de sucesso, é uma marca de sucesso. O Diário hoje é um veículo de comunicação importante, não só na cidade, mas também na região, mas todo esse sucesso que ele tem, ele é muito merecido, porque, olha, deu muito trabalho para fazer isso. Desde a primeira edição, loucura, né, Valdaí? até aqueles 10, 20 primeiros números, né? Foi uma aventura muito grande e uma coisa louca, isso não se faz. Nós entramos no meio de uma briga muito difícil, porque a gente tinha aqui na cidade 2 jornais, um era o Teresópolis Jornal, já com o Delcio, e na mão não tinha mais Delcio, ali, né? Não tinha mais Delcio, estava na mão ali dos 12 empresários, as 12 pessoas mais ricas da cidade, mais bem-sucedidas. Ou seja, era uma empresa com uma estrutura. Eram os donos do jornal, né? Do Teresópolis Jornal. E o jornal já vinha, era o jornal do Nilo, do Delcio. Já tinha uma história. Tinha uma história muito bonita. E do outro lado, você tinha a Gazeta do Pedro Hélio. Pedro Hélio era um mega empresário, um cara bem sucedido em tudo que fazia, um cara muito prático nas coisas, né? Tinha uma relação política também muito sólida, e a gente entra no meio ali. Por quê? Na época, a gente já tinha mais de 10 anos com 2 jornais só na cidade, e você tinha um jornal do governo e o contra o governo. Estava muito latente na cidade, né? Então, quando o governo era ligado ao Teresópolis Jornal, o jornal apoiava o governo e o outro criticava. E assim vinha aquela pinimba ali. E a gente entra para ficar no meio. Nós não somos nem contra nem a favor, muito pelo contrário. E aí, esse muito pelo contrário, inclusive, levou a gente... Deu muito trabalho, né? Tem um detalhe interessante que eu gosto de relembrar, que quando as primeiras edições do Diário, os primeiros anos, os donos de outros jornais, os jornalistas de outros jornais, zombavam do Diário, zombavam do jornal, porque o jornal era pequenininho, impresso a quente. Os outros eram tamanho standard. Eles zombavam, mas zombavam muito. Alguns deles acabaram, e o Diário assumiu uma posição de liderança. Verdade. Eu me lembro que o Teresópolis Jornal, nos seus áureos tempos, eu fui editor do Teresópolis Jornal, redator, revisor, copydesk, colunista. O Teresópolis Jornal era assim o Globo de Teresópolis, a força que tinha. Era a força que hoje tem o Diário. Com todo o respeito que me merecem todos os jornais de Teresópolis. É a força do Nilo Tavares, que tem é uma figura muito importante até em nível estadual, né? E a força do Delcio, que era uma pessoa, embora com a sua limitação não intelectual, mas sua limitação de fazer as coisas, porque ele era um autodidata, mas ele fazia coisas fantásticas, né? A gente tem lembrança dele, já tem relatos de quando o governador vinha inaugurar uma obra, citar que ele faz aquela obra em função do pedido insistente do Delcio. Né? Isso é muito... Eu vi e ouvi Jeremias Fontes, governador Jeremias, na sede do Golfe, dizer assim: a maioria das obras, as obras que meu governo está realizando em Teresópolis, se deve em grande parte
ao jornalista Delcio Monteiro e ao jornal que ele dirige, o Teresópolis Jornal. Olha, tá vendo? Por conta dessa pressão que exercia mesmo, da importância também, né? E citou uma coisa, enquanto outros jornais de todo o estado do Rio vão ao Palácio do Governo me pedir dinheiro, o Delcio Monteiro o jornalista Delcio Monteiro vai pedir obra para Teresópolis. Olha, tá vendo? Um desprendimento. E é o que, na verdade, é a nossa função, né? Maior, né, Vanderlei? Porque, na verdade, hoje, a notícia praticamente se trabalha sozinha, né? Todo mundo tem acesso a ela. O diferencial é a notícia com caráter social, que é o que a gente faz aqui. É buscar atender as comunidades que são desassistidas pelo poder público, é buscar atender as necessidades coletivas de determinados segmentos que não são representados no poder público. Então, é essa dimensão social que a informação sempre teve e que vê no jornal impresso o seu maior representante, né? É por isso que essa discussão com relação ao jornal impresso, né, é uma discussão realmente muito calcada na questão da evolução tecnológica, mas é uma discussão meio sem propósito, porque essa importância social, essa relevância social, é o jornal impresso que dá, né? Não tem jeito. E a gente está vendo aqui na história da composição do nosso município o quanto os jornais impressos foram determinantes, ao ponto, inclusive, de um governador agradecer a um redator, a um diretor de um jornal, por sua relevância social, por buscar obras, por cobrar, né, por fazer aquilo que lhe compete como um meio de comunicação social, né? Por isso que às vezes me perguntam nas minhas palestras, por que é comunicação social, Anderson? É por isso, gente. É porque nós temos nas mãos a questão da informação social, né? A informação com relevância social. Foi uma fase que Teresópolis cresceu bem, teve um crescimento muito bom, porque o prefeito Valdir tinha uma ligação forte com o governo do Estado. Ele ia no Palácio, ele ia toda semana ao Palácio, uma vez por semana, ele ia ao Palácio do Ingá. E era atendido, né? Porque tem uns deputados que iam... Uma coisa que ninguém sabe em Teresópolis, de repente, ele chegava lá nas secretarias, ele ia metendo a mão na porta e ia entrando. E teve um secretário lá, tinha um militar lá, que um dia disse, o dia que esse prefeito vier aqui, que ele é muito folgado, mandar prender. Era um militar que falou isso. O Jeremias soube e trocou, inclusive, tirou esse camarada da... Tá vendo a importância que tinha, né? Aqui morava um secretário... Prefeito que tinha moral, né, Vanderlei? Olha só. Armando Gomes Sacoto, que ajudou também Teresópolis. E o Jeremias ajudou muito. Tinha 2 deputados extraordinários, que eram o João Smoca e Arthur Dalmasso, que trabalharam muito. E aí Teresópolis ganhou muitas obras, foi muita coisa aí. E, veja bem, até me lembro que depois o João Smoca não conseguiu se reeleger, o Dalmasso não conseguiu ser candidato à reeleição. Porque trabalhou muito, prestou muito serviço. E aí não dá tempo, né? É aquela história de quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro, né? E a Câmara de Vereadores também era muito boa. Os vereadores não recebiam salário, a Câmara tinha 15 vereadores e só tinha 16 funcionários. 16 funcionários só. Hoje tem 10 vezes mais, né? Perto de 100 funcionários, né, Vanderlei? Agora, Vanderlei, muito, né? É aquilo que a gente falou, né? É um homem com vocação pública, né? O Valdir talvez tenha sido o maior exemplo disso. Eu lembro uma vez que eu fiz um texto sobre ele e fui perguntar a ele sobre... Queria saber da família, queria saber uma história, das histórias dele. Ele me deu uma lista de umas 4 páginas datilografadas das obras que ele fez. Ele disse, não, priorize isso aqui é mais importante. Ele queria mostrar o que ele fez. E ele tinha um relato das obras dele, né? Tanto que a gente até consegue localizar as obras que ele fez, porque ele fazia questão de sempre lembrar, né, as coisas que ele fez, né, ao longo e ao longo de um governo só, um governo de 4 anos, num período bem complicado da história do Brasil, em 67 a 70, a gente estava ali com os militares já instalados, né, instalados e policiando, né, e fazendo suas artimanhas políticas para continuar no poder e fingir que eram pessoas de bem, que havia uma revolução em curso. Só tinha 12 secretários. Só tinha 12 secretarias. Tá, o que era uma economia muito grande. E tinha 12 departamentos, né? Um secretário, né? Um secretário-geral. Quem foi o secretário do secretário-geral Deraldo Emérito Portela. Um grande, tá aí o sucesso. Mas os secretários dele, sucesso, né? A secretária de Educação foi o concurso, Alice Rodrigues Nunes.
O secretário de Fazenda, ele era tão bom que o pessoal vinha reclamar do imposto, saía devendo favor. Ele atendia todo mundo e o camarada vinha reclamar que o imposto aumentou e o pessoal, ele muito simpático, paciente, as pessoas saíam devendo favor e ele não abaixava o imposto. Cercar-se de boas pessoas também faz diferença. Secretário de Obras, em parte o doutor Fausto Coelho, e depois assumiu o Celso Dalmaso, foi um grande destaque. O Celso foi um bom prefeito, o Celso foi ótimo secretário de Obras. Aí o Celso Dalmaso, secretário de Obras, doutor Mozart, secretário de... Mozart de Oliveira, secretário de Saúde. Roberto Pérez, um grande destaque no governo, Roberto Pérez, secretário de Administração. Ele não se preocupou só, ele cuidou bem do funcionalismo, melhorou muito a vida dos funcionários municipais no governo do Valdir, em parte, inclusive, se devendo ao Roberto Pérez. E o Roberto Pérez assumiu, de fato, a administração, a Secretaria de Administração, inclusive fez obras. Eu lembro, anos mais tarde, teve um secretário de Administração que eu cheguei para ele, fulano, doutor fulano, aqui o prédio da prefeitura está precisando de umas mexidas aqui e tal, porque tem ninho de passarinho na sacada do Salão Nobre, né? Tem mato crescendo lá. Ele disse assim, mas eu, secretário, o que eu tenho com isso? Ele não sabia que a administração dos prédios... Nem sabia que ele era o responsável. Em tempo, quando a prefeitura vai aí para 2 meses já de salários atrasados e paga pingado, o doutor Valdir tem uma característica importante dele, porque ele pega também uma prefeitura que pagava salários com atraso e ele mantém uma regularidade de pagamento de salário em dia, que é invejada até hoje, né? Porque isso numa época em que não havia dinheiro. Quem arrumava o dinheiro... Não tinha Fundeb, não, né? Quem arrumava o dinheiro para pagar professor era o prefeito, era com impostos, era tudo medido ali para tirar o dinheiro. Né? Veja bem, o doutor Valdir, ele pegou a prefeitura do governo do Flávio. Passaram do Flávio. O Flávio deixou dívidas. Ele não era muito preocupado com essa festival de cinema. Por que acabou o festival de cinema? Deixou dívidas enormes, é verdade, doutor Flávio. Fez, mas não pagou. Aí, outra coisa. Teve no governo do Flávio, o atraso de pagamento foi tão forte que teve um operário de rua, na época chamado diarista. O diarista estava com o salário muito atrasado. Ele foi na tesouraria, a tesoureira disse assim, olha, nós vamos pagar terça-feira. Ele disse, olha, eu vou vir terça-feira, se você não me pagar, eu vou te matar. Ameaçou de morte a tesoureira da prefeitura, que era a Adileia Marília de Santa Rosa. Ela mora hoje no Rio, aposentada, mora no Rio. Ele ameaçou a Adileia. A Adileia pegou dinheiro emprestado com o irmão. Para pagar o cara. Botou dinheiro no cofre da prefeitura para pagar os funcionários. O irmão dela era rico, tinha uma propriedade grande, umas fazendas lá em Goiás, era produtor rural. E aí fez o aporte. Dinheiro para a prefeitura para pagar. Bom, o doutor Valdir pegou a prefeitura nessa situação. Primeira coisa que fez, logo no primeiro ano, ele assinou a carteira de todo mundo para pagar o INPS, acertou para pagar o INPS atrasado de até 5 anos atrás, ele assumiu a dívida. E aí eu trabalhava na administração, avisava ao pessoal, aos funcionários, olha, você que tem filho nascido até 5 anos atrás, traz a certidão, para todo mundo receber o auxílio à natalidade. Foi uma festa. Está vendo? Eu estava na administração, depois me levou para o gabinete do prefeito, para a chefia de gabinete, porque o chefe de gabinete era Antônio Coelho de Carvalho. Ele, pai da Raquel, da doutora Raquel. Doutora Raquel. Aí o Toninho Coelho tirou umas férias atrasadas, mais licença-prêmio e tal, ficou 1 ano e meio, quase 2 anos fora, e eu assumi o lugar dele lá no gabinete. Doutor Valdir botou o pagamento em dia, passou a pagar a partir última sexta-feira do mês, sempre, pagava antes de terminar o mês. 2 dias, 1 dia, 2 dias, às vezes 3 dias antes de terminar o mês. Não existia o 13º salário do servidor público. O servidor público não tinha 13º salário. Então o doutor Valdir criou, aí o trabalho do Roberto Pérez, criou um abono de Natal. Nós recebíamos um abono de Natal. Aí
veja bem. Tudo com recurso próprio, né? E com recurso próprio, recurso da prefeitura. Existe o seguinte, naquela época foi feita uma reforma administrativa a nível nacional, que o regime militar fez, que botou mais dinheiro nas prefeituras. É uma verdade. Depois as prefeituras começaram a inchar muito, botar mais as câmaras, os vereadores. Estava sobrando dinheiro, do Brasil inteiro. Agora, começou a botar. Então, o governo. O doutor Valdir botou alguns funcionários, dinamizou serviços. Por exemplo, uma coisa no governo do doutor Valdir, e tem que falar do Roberto Pérez. A prefeitura, em volta da prefeitura, não tinha nada calçado, era lama. As pessoas saíam do Rio de Janeiro, vinham do Rio a Teresópolis sem molhar os pés. Mas para entrar na prefeitura, tinha que passar por um lamaçal. Aí o Roberto Pérez pintou a prefeitura toda, que nunca tinha sido pintada toda, na existência da prefeitura até aquele momento. Só a fachada, né? Só a fachada. É verdade. Aí pintou toda a prefeitura, que se tornou a Casa Rosa, né? Pintou de cor de rosa, que depois outros prefeitos vieram pintar de amarelo, que era para mostrar que pintou. Porque se deixasse rosa, não ia ficar visto que aquele prefeito pintou. Então, veja bem, calçou ali em frente e fez essa reforma toda, plantou aquelas árvores ali do lado. Sim. Me lembro bem disso aí. Tá vendo? Homens de ação, né? Olha, eu estou falando demais. Não. É que mexeu com um assunto forte gente, demais. Se deixar, né, a gente vai falar aqui o dia inteiro, eu né? Tenho que assistir. Agradecer demais a presença desses dois aqui. Falando, essa semana a gente está enaltecendo realmente um pouco da nossa história. Agradecer, né, a participação do Valdair aqui hoje, que contribuiu muito, né, para a gente conhecer um pedacinho aí dessa história hoje, na gestão do Dr. Valdir, que o Vanderlei trouxe gentilmente aí a foto, para que você acompanhe um pouco dessa história, até para a gente entender melhor, né, gente, o que é o nosso presente, para que a gente projete um futuro melhor para o nosso município, né? Valdair, obrigado pela tua participação. Eu queria ressaltar também, por que eu conheço tanto o governo? Eu conheço todos os governos, mas do governo do Dr. Valdir, e eu fui também o mestre de cerimônia, o locutor oficial. Sim, do governo do Dr. Valdir e de todos os governos para cá, à exceção do governo do Dr. Roberto Petro. Eu não fui, só fiz duas ou três. É verdade. Então todas as solenidades eram feitas por mim. Então eu me lembro das inaugurações das escolas do Valdir. Estava em todas elas. Trabalhou pra caramba, né? No interior, sempre. E o cara da comunicação social trabalha mais do que todo mundo. Não tem jeito, tem que trabalhar mais. Eu me lembro, por exemplo, da inauguração da escola de Campo Limpo e de Água Quente. Campo Limpo e Água Quente também, a escola era um galinheiro. A expressão é isso mesmo, era de chão de terra batida, aquelas varas. As paredes assim, de bambu. As paredes de bambu. As paredes de bambu e um telhadozinho de zinco, e assim era a escola em Campo Limpo. Eu tenho essa fotografia. E era a escola de Água Quente, construída pelo Valdir Barbosa Moreira. Na inauguração, a gente viu a comunidade, a emoção de receber uma escola. Claro. As pessoas que não acreditavam, porque muitos prefeitos prometeram e não fizeram. E ele fez, né? Esse depoimento do Valdair me faz até colocar um compromisso aqui com vocês dois. Vamos ver se para esse dia 16 de julho, que é aniversário do jornal, então ele está envolvido com programação do próprio aniversário do jornal, mas vamos dedicar uma página aí falando do Dr. Valdir, com certeza, pelos 100 anos dele, né? E para lembrar, mais do que merecido, para lembrar o que é um prefeito, né? A gente está tão carente disso, precisa da gente até para a população conhecer o que é um prefeito de colocar, verdade, o dicionário vai mudar um pouquinho se a gente não lembrar as pessoas verdade, do que é ser prefeito, do que é fazer obra e do que é fazer obras funcionais, obras que funcionem, obras que façam realmente diferença na vida das pessoas, né? Os prefeitos às vezes querem fazer obras que agradam os olhos deles, ou que enaltece o seu currículo, mas não percebe que às vezes a comunidade precisa muito mais de um abrigo de ônibus, de um acréscimo de uma sala de aula, né? Do que simplesmente a gente lida aqui com classificado no jornal, a gente vê, quando alguém está vendendo uma casa no Quebra-Frasco, no Comari, aí fala que a casa tem living, tem piscina, tem banheiro em todos os quartos, em todos os banheiros, né? Mas quando vem um classificado de um bairro humilde, a informação é casa, 2 quartos, vaga de garagem, tal, próximo da padaria e do ponto de ônibus. Ou seja, as pessoas têm carências, aquilo faz diferença para elas, né? Então o prefeito tem que entender que ele governa para toda a cidade e ele tem que fazer obras que funcionem, obras que melhorem a vida das pessoas. De repente, em vez de obras faraônicas, as pessoas estão precisando de calçadas livres para andar, estão precisando de abrigo nos ônibus, estão precisando de mudar o itinerário de um ônibus, porque às vezes o bairro é servido por duas linhas, mas as 2 linhas passam no mesmo horário.
E elas têm que pegar, às vezes, chegar 1 hora antes no compromisso, porque o ônibus não passa, e elas moram distante. Então, essas pequenas coisas, quem tem essa ligação com as pessoas simples, consegue fazer um governo maior. Está aí o doutor Valdir, que era médico, ele lidava com as dificuldades das pessoas, conhecia, e quando ele chega na prefeitura, ele não vira o dono da cidade, ele vê aquele cara que agora eu posso mudar a vida das pessoas, e ele certamente que mudou a vida de muitas pessoas em Teresópolis. Veja bem, doutor Valdir foi também um médico. Naquele tempo não tinha SUS, não tinha médico de graça. Então tinha no posto de saúde, mas era um posto de saúde muito fraquinho, muito chinfrim. E doutor Valdir subia, descia morro para atender gente que ele nunca viu, que ele não conhecia, para atender de graça. Fez mais de 10 mil partos de graça. De graça. Veja bem, a criança ou nasceria com uma parteira, ou nasceria, ou não nasceria, né? Porque, a não ser que fosse a família rica. O doutor Valdir fazia o parto de graça, fez mais de 10 mil partos de graça. Foi também presidente do Várzea Futebol Clube. Ele brincava nas 11. Ou seja, um homem público de verdade. Né? Um homem bom, e morreu. Ele foi deputado estadual, foi secretário de Estado, e era sócio da Casa de Saúde. Ele morreu relativamente... sem grandes posses. Sem grandes posses. Hoje a gente vê aí uma geração... A gente pode dizer do doutor Valdir o que eu disse na minha coluna sobre o Paulinho Nascimento, quando ele fez 80 anos. Que comparar vamos dizer assim, a declaração de bens, ou a declaração do que restou do doutor Valdir, do patrimônio do doutor Valdir quando ele morreu, e do Paulo Nascimento, que está vivo aí, mas a declaração dos bens dele, se comparar com a dos políticos de hoje aí... da nível nacional... É bom até não comparar, não desanima. Se fosse um atestado de pobreza. É verdade, infelizmente, né? E não é essa a função pública. Obrigado aos senhores. Prazer. Você viu que o assunto foi grande, né? Amanhã tem mais. Quero te convidar a participar comigo aqui, né? Ao vivo, a partir das 10 horas da manhã. Estaremos aqui mais uma vez para você, né, acompanhar comigo os assuntos da semana. Essa semana é uma semana dedicada ao aniversário do nosso município na próxima quinta-feira. E eu espero contar com você, é claro, né? Um grande beijo e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida.